Ultrapassar os últimos 3.800 do Paulo Teixeira. Já. Boa noite. Pensar Política regressa à rádio novamente, depois de uma semana de interregno. Tenho comigo Nuno Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto, a maior freguesia do Concelho de Gondomar, e também coordenador da ANAF para a região norte. Eu iria começar precisamente por esta função do Nuno Fonseca relativamente à coordenação da ANAF na região norte, por uma questão que está muito hoje na fala política, que é a descentralização. Como é que a ANAF tem vindo a ser chamada para este projeto de descentralização, ou nem por isso? Bem, boa noite, obrigado uma vez mais pelo convite. Já não é a primeira vez que cá estou e, portanto, é sempre com muito gosto que cá venho. A questão da descentralização é uma questão, isto é uma longa conversa, não é? Claro. E a questão da descentralização é, na minha opinião, e eu acho que na opinião generalizada, tem que ser vista como um desígnio nacional. Nós somos um país pequeno a nível de território, mas somos um país extremamente centralizado. Os últimos anos, estes anos da crise, estes últimos anos, foram uns anos que, na hegemonia do território, do país, foi muito mau. O centralismo agravou-se. Portanto, com esta ideia de uma melhor gestão dos serviços públicos, portanto, com este fecho que houve de vários fatores de decisão, o país voltou a estar, digamos, quase como nunca, num ponto de centralismo muito grande. Nós deixámos de ter quase qualquer capacidade de decisão que não seja dentro do Círculo de Lisboa. E, portanto, eu acho que é uma questão de justiça, é uma questão de igualdade, é uma questão de plenos direitos para os cidadãos. É fundamental que o país tenha poderes de decisão mais próximos dos cidadãos e mais próximos, principalmente mais próximos do problema. Feito esta declaração de princípios, neste projeto que o Governo tem feito e tem colocado uma tónica muito forte nisto, tem colocado isto, utilizando uma expressão muito popular, eles têm posto a carne toda no assador, relativamente à descentralização. Mas como compreender que haja grandes protagonistas ligados, inclusive ao Partido Socialista, como é o caso do Presidente o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e da área metropolitana do Porto, que tem posto grandes reservas à descentralização que é proposta pelo Governo? Porquê? Porque é uma questão muito óbvia, porque é uma questão que tem a ver com o envelope financeiro. Isto é óbvio, não é? Quer dizer, há aqui poderes de negociação diferentes, há aqui níveis de negociação diferentes e depois também há aqui um nível de política, não é? Eu não vou dizer que uma coisa tem a ver com a outra, mas depois a gente entende aqui que houve uma recusa e houve um protagonismo por parte do Presidente da Câmara Municipal do Porto, que é independente. A seguir a isso aparece a Associação, a Área Metropolitana do Porto, num registro idêntico. Acho que neste momento as coisas estão perfeitamente saneadas. Dos presidentes de Câmara da área metropolitana do Porto estão com o projeto de descentralização. Lembro-me a posição do Presidente da Câmara de Gondomar, do Presidente da Câmara de Valongo e outros, de Matosinhos. A maior parte dos presidentes de Câmara estão a favor da descentralização. Agora, a mesma maior parte de presidentes de Câmara também acha que o envelope financeiro que está disponível que não chega. E além disso, também há outra questão pior, que é a capacidade de decisão. Ou seja, efetivamente, se não forem feitos reajustes, e eu estou convencido que eles vão ser, por pressão, obviamente, dos autarcas, eles vão ter que ser feitos. Se não houver reajustes, de facto, utilizando aquela expressão que o Rui Moreira utilizou, de que eles são meros tarefeiros, é uma verdade. Ou seja,
O que os presidentes de Câmara também querem é ter a capacidade de influenciar as políticas de educação, as políticas de saúde. Mas influenciar em que sentido? Numa melhor qualidade. Mas ao nível do serviço prestado, ao nível das infraestruturas, ao nível da política educativa. Ou seja, desde há muito tempo que se reclama que as escolas devem de ser autónomas. E, portanto, se passarem para a jurisprudência, chamamos assim, das autarquias, ficam sujeitas a uma imposição de classificação organizativa, filosófica até, dos presidentes da Câmara. Eu não vejo isso desse patamar. Eu não vejo isso desse patamar por uma questão muito simples. Eu, como princípio, e atenção que nós há bocado estávamos a falar, tu começaste esta conversa por eu ser coordenador distrital da Associação Nacional de Freguesias e estávamos a falar de municípios. Sim. Mas é uma relação com as freguesias, aliás, porque as câmaras depois vão ter necessidade de ajustar com as freguesias a implementação no terreno da descentralização que vier a ser determinada ou não. Sim, também vai haver uma descentralização para as freguesias, mas isso vamos já lá, paralela a este processo. Mas a palavra é toda eu tenho, como princípio, uma confiança muitíssimo grande, como cidadão, uma confiança muito grande no poder autárquico. É o melhor que nós temos no país. Com todos os defeitos que possam existir e todas as questões que já aconteceram neste país relativamente às autarquias, não há nenhum órgão de poder em Portugal melhor do que o poder autárquico. Aliás, não há nenhuma evolução nos últimos 40 anos da democracia que não tivesse lá a mão de um Presidente de Câmara. Eu já o disse, e não sei se já o disse aqui nestes microfones, mas também já o disse noutros sítios, não há nenhum problema neste país das populações em que não esteja lá um autarca presente. Em qualquer canto do mundo, de Portugal. Não há. Seja na aldeia mais remota, um problema que exista lá, está lá um Presidente de Junta, está lá um membro do Executivo de uma Junta, está lá um vereador, está lá um Presidente de Câmara. Eu confio plenamente no poder autárquico com letra grande. Okay? Portanto, eu acho que, tirando algumas questões pontuais, no global, os autarcas preocupam-se em dar mais serviço público às populações. Se me vais perguntar a mim se o Presidente de Câmara ou o Vereador de Educação deve, junto de uma escola, decidir que matérias vão ser lecionadas, não é isso que eu estou a falar. Não é isso que eu estou a falar. Isso deve ser do âmbito nacional, não é? Do âmbito nacional. Mas, por exemplo, se formos para uma área paralela à da saúde, se calhar faz sentido que um Presidente de Câmara decida se quer ter centros de saúde abertos ao fim de semana ou não. Se quer ter uma resposta de SASU a partir das horas... Mas isso é a utilização dos próprios estruturas, não é? Mas isso, das infraestruturas. Mas isso é que é ter uma decisão. Claro. E isso é que não estava, ou não estava, e ainda vai estar, espero eu, previsto. Isso é que é uma questão. Porque agora, o mero serviço de fazer obras no edifício, gerir a limpeza do edifício e pagar aos funcionários sem ser... aos médicos e aos enfermeiros, para isso, de facto, são meros tarefeiros. Então não faz sentido aquela crítica que se faz ao Governo nesta descentralização de querer municipalizar os serviços de educação, por exemplo. Porque a municipalização de que fala o Partido Comunista tem a ver com ser os próprios municípios a quererem a organização da escola, a organização dos temas de aulas e até em contratar os professores. Temos esses problemas todos. Não há aqui nenhum fenómeno que seja correto. Okay? Ninguém tem a verdade absoluta. Não há nenhuma fórmula que seja correta. Vamos lá uma coisa. Vamos aqui para questões hipotéticas. O Presidente de Câmara as pessoas não confiam no Presidente de Câmara, não confiam nos autarcas, porque vão agora contratar os professores e, portanto, vai entrar aqui o amiguismo. Certo? Se calhar, se forem os municípios a contratar, resolvem o problema de um professor no Algarve ser colocado em Braga
e o de Bragança é colocado no Alentejo, e o do Alentejo, o que mora em Viseu é colocado em Bragança, e um que mora ali perto de Bragança é colocado em Faro. Se calhar resolve este problema. Sim. Agora, mas então vamos entregar isso às escolas. Mas porquê? Os diretores de agrupamento são mais sérios ou mais idóneos do que são os autarcas? Não são iguais. Porque os diretores de agrupamento já não vão escolher os professores que eles conhecem, os amigos que eles conhecem. É igual. O problema é exatamente o mesmo. O que nós temos é um problema que é de decisão. Nós temos aqui um nível de decisão intermédio, a nível de algumas delegações regionais, que veem isto com muito maus olhos. Porque hoje sentem-se acima do nível dos autarcas, dos presidentes de Câmara, e a partir da manhã se calhar vão estar num patamar inferior. Estou a falar isto a nível de capacidade de decisão. Aliás, eu ouvi um militante do partido do PS, que exerce funções governativas, não interessa quem, que numa reunião partidária, onde eu estava presente, utilizou uma expressão muito simples. O Primeiro-Ministro tem muitas certezas quanto à descentralização, ou tem muita vontade. Os ministros têm algumas dúvidas. Os secretários de Estado têm muitas dúvidas. E os diretores gerais são todos contra. Pois. Ok? Portanto, é isto. Isto é mexer com o centralismo do Estado. Isto é mexer com a estrutura. Eu vou dar um exemplo muito prático da minha freguesia. E eu já tive a oportunidade de dizer isto a nível de decisão regional. Durante o período da Troika, nós temos aqui, para quem não conhece, em Rio Tinto, mas a maior parte dos rio-tintenses conhece, nós temos aqui um centro que é o Centro de Reabilitação da Ariosa, que trabalha com jovens de multideficiências e é uma resposta para as famílias. É um centro da Segurança Social. Durante o período da Troika, várias vezes houve ali a espada, ali a lâmina em cima da cabeça daqueles funcionários, daquelas famílias, daqueles jovens, com o vai fechar. Não é? Vai fechar, aquilo vai fechar, aquilo vai fechar, e portanto houve aqui um período de alguma tensão e de alguma incerteza para todas aquelas pessoas. Figueiredo, eu até concebo que um ministro ou um delegado regional feche um instituto como o Centro de Reabilitação da Ariosa. Mas é impossível um Presidente de Câmara fechar uma coisa daquelas. Porque um Presidente de Câmara conhece o terreno, conhece aqueles jovens, conhece aquelas famílias. Portanto, uma decisão de um autarca, com a proximidade que eles têm, nunca fechariam um projeto daqueles. Nunca encerraria um projeto daqueles. E estes exemplos que eu te dou agora, que te dei agora em Rio Tinto, podíamos espalhar isto pelo país todo. Claro, mas portanto, uma coisa... Eu confio nos autarcas e confio Figueiredo. Na bondade das decisões dos Não é isso, Figueiredo. Não há autarquia nenhuma neste país que não esteja a gastar os seus recursos em respostas aos cidadãos em áreas que deveriam estar a ser respondidos por o Poder Central. Mas também há uma crítica... Porquê? Para que os cidadãos não fiquem sem essa resposta. Mas Nuno, há uma crítica severa a muitas autarquias. Se calhar não serão aquelas as de maior dimensão, mas as de pequena dimensão, que gastam recursos de forma um bocado ou pouco adequada às necessidades das pessoas. Falo de freguesias pequenas que gastam os seus dinheiros a fazer rotundas e mais rotundas e mais. Isto é só um exemplo. E que, de facto, não estão preparadas, ou porque não têm capacidade crítica para fazer outros investimentos para além das rotundas. E eu acho que... Estamos a falar de freguesias ou estamos a falar de municípios? Estou a falar de municípios. Mas isso olha lá uma coisa. Não, situações de dinheiros. Olha lá uma coisa. Nós temos aqui que ponderar duas coisas. Uma coisa é, e essa tua observação, nós temos que separar o que é que estamos a falar. Estamos a falar do procedimento da despesa, se é o procedimento da despesa... Ou da alocação dos recursos ao benefício das populações, não é? Vamos com calma. Se estamos a falar do procedimento da despesa,
é uma questão que é para ser regulamentada pelo Tribunal de Contas e pelas entidades reguladoras. Pela Direção-Geral de Autarquias Locais, pelo Tribunal de Contas, pelas Finanças, pelo próprio Tribunal, se houver ali, pelo Ministério Público, se houver ali alguns problemas. Se estamos a falar da decisão política, isso entra dentro do Fórum Constitucional, não é? De que as decisões políticas não são a serem vistoriadas pela Constituição, são decisões políticas. E nas decisões políticas nós temos aqui sempre duas questões, que é, por cada decisão, eu nunca tomei nenhuma má decisão, no meu entender. Tomei sempre decisões que eu achava que eram as melhores decisões possíveis. Tomei decisões, algumas, que depois se mostraram que afinal não tiveram a eficácia que eu esperava que elas tivessem. E, portanto, também temos aqui que ter uma constante avaliação da medida implementada. Isto faz parte das boas práticas da gestão. Mas em todas as medidas que eu achei que foram implementadas, as ideais para aquele problema, mediante a informação que eu tinha, os conhecimentos que nós tínhamos, e aqui é sempre nós, porque isto uma autarquia como a de Rio Tinto, por exemplo, não se gere sozinho, há pessoas que não concordam, claro, que têm uma outra opinião, mas isto não é isto não é uma coisa negativa, isto é, a nível da análise política, têm uma decisão completamente diferente. Eu vou dar outro exemplo. Sempre que nós publicitamos a repavimentação de uma rua, que até é uma obra do município, nas redes sociais há um rol de comentários, uns a favor, nunca há nenhum contra. Os que há contra e a rua tal, porque é que não é feita, e a outra rua que está pior, e a outra rua que está assim, e a rua onde eu moro e não sei o quê. Quer dizer, as pessoas não percebem que há 20 ruas, se vamos resolver uma, ficaram só 19, não podem ser resolvidas das 20, e que depois, dentro das 19, escolher qual das 20 é que é para ser feita, é decisão no foro político. Claro. Decide-se aquela. E pode, obviamente, em muitos casos, não estou agora a pintar a manta de cor-de-rosa, pode, obviamente, em muitos casos, haver decisões com muita dificuldade de explicarem. Eu admito isso, não é? Que lá está. Porque é que foi feita aquela rua e não foi feita aquela? O ideal é que as pessoas tenham fundamento e fundamentem as suas decisões e sejam feitas com bons critérios. Mas isto, é assim, se nem todos os juízes são bons, os advogados, todos os médicos, todos os padeiros, todos os marceneiros, todos os carpinteiros, todos são bons. Há decisões autárquicas, nem todos estão no mesmo patamar. E achas que esta centralização vai ter seguimento? Vai chegar a um bom porto? Vai. Há uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. E isso só tem alguma dúvida sobre isto quem não conhece as autarquias, sejam elas quais forem. Sim. É que com 1 milhão vai-se fazer muito mais do que o Estado Central faz com 1 milhão. Isso não tenho a mínima dúvida sobre isso. 1 milhão na mão de uma Câmara vale mais do que esse 1 milhão na mão do Governo, e 1 milhão na mão da freguesia vale mais do que 1 milhão na mão do município e na mão do Governo. Não tenho a mínima dúvida. Será tão verdade quanto isso, assim, porque hoje há um relatório do Tribunal de Contas a dizer que 80%, acho que é 80%, das obras feitas pelos municípios foram feitas por ajuste direto, o que leva a uma potencial existência de corrupção, de amiguismo e dessas coisas todas. Portanto, nem sempre podemos dizer ou afirmar que 1 euro nas mãos dos municípios será 1 euro mais bem gasto do que o do Poder Central. Ou não será assim? Não sei. Eu para isso precisava primeiro que o Tribunal de Contas me explicasse quanto é que custa um procedimento concursal e quanto custa os emolumentos que têm que ser pagos ao Tribunal de Contas. Portanto, a questão é isso. É que as pessoas também têm que saber que tudo que nós pedimos ao Tribunal de Contas para avaliar tem que ser pago com dinheiros públicos.
Portanto, têm que ser alimentados, não é? Pois, esta é que é a questão. Portanto, quanto mais processos forem para validação do Tribunal de Contas, financeiramente, melhor. Agora, a questão não é essa. A questão é o ajuste direto não tem que ser um mau procedimento. Nesse estudo que foi feito pelo Tribunal de Contas, eles dizem que a própria Assembleia, as Assembleias Municipais, pouco ou quase nunca são chamadas a contribuírem para a observância de algum controle das decisões, das deliberações. Isso é outra história. Isso tem a ver... Particularmente quando há maiorias absolutas. É óbvio, mas isso tem a ver... Mas como é que nós vamos controlar isso? Não é? Como é que nós vamos controlar isso? Nós temos aqui... Olha lá uma coisa. Nós temos o Presidente de Câmara X, que ganha com maioria absoluta, tem uma Assembleia Municipal, tem maioria na Assembleia Municipal, que é um boletim de voto ao lado. Sim. Ok? Nós temos que perceber isto. E depois controla a Assembleia Municipal. Eu, quando me dizem que o Presidente de Câmara controla a Assembleia Municipal, eu, em primeiro lugar, acho que quem se deve sentir ofendido é os membros da Assembleia Municipal. Pronto, isto começa logo aqui. Eu, no outro dia, fui chamado a um inquérito, um processo de trabalho, de uma escola, em que o inquiridor, que era uma queixa feita numa escola, uma coisa muito simples, e então dizia que havia ali alguma manipulação, toda a gente, e mais alguma, incluindo da autarquia e tal. E pronto, a resposta que eu disse foi: eu sinto-me ofendido com isso. Portanto, isso para mim ofende-me logo desde o início. Em primeiro lugar, porque não é possível, não é? Não é possível. Agora, são as questões partidárias, quer dizer, dizer que o Presidente de Câmara manipula a Assembleia Municipal, acho que é uma questão que não é assim que funciona. Isso é o funcionamento dos partidos. Aliás, basta ver, não é? Aliás, tanto se vê que o Primeiro-Ministro manipula os deputados da Assembleia da República, eles agora até lhe puseram propostas no Orçamento de Estado que ele não concordava, não é? Agora... Aliás, como é que tu viste essa questão das touradas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pôs em debate, quando já não havia debate, para baixar a taxa do IVA? Acho que a questão das... Não foi uma certa desconsideração com o Primeiro-Ministro? E particularmente um ato de não solidariedade com a senhora Ministra. Mas estás a ver o que estás a dizer? Estou. Percebeste o que tu disseste agora? Percebi, por isso mesmo é que eu estou a dizer, não é? O que tu disseste o que tu disseste agora... que eles não tiveram é aquilo que nós estávamos a criticar no ponto anterior. Eu não disse. Eu perguntei, questionei. Os deputados das Assembleias Municipais, vamos voltar ao mesmo assunto, claro, são solidários com o Presidente de Câmara e com o que o Presidente de Câmara faz. Ou não. Ou não. Então, por acaso, estás a trabalhar bem as palavras. Nós em Portugal não, mas deixa-me dizer uma coisa. Nós não. Em Portugal temos um regime que não é semipresidencialista, isso é um termo incorreto, mas é um regime tripartido com 3 órgãos de decisão. Okay? Que é o Governo, chefiado pelo Primeiro-Ministro, o Presidente da República e o Parlamento. E, portanto, os deputados da Assembleia da República fizeram aquilo que lhes é permitido pela lei. E acho bem que tenham feito. Agora, uma coisa é eles terem feito e terem feito com os poderes que estão estabelecidos, mas outra coisa é diferente, é eles exercerem esse direito para o controle da atividade do Governo. E aí, mas eles fazem o controle da atividade do Governo. Aliás, são eles que aprovam o Orçamento de Estado, são eles que aprovam o programa do Governo. Portanto, esta questão, há um controle claramente do trabalho do Governo. É assim que funciona. E depois há o Presidente da República também. Agora, o que eu noto aqui nesta questão das touradas é que parece que houve aqui alguma desregulação partidária. Ok? Parece que andavam aqui a falar uns para cada lado, porque o Primeiro-Ministro, por exemplo, se o Primeiro-Ministro veio dar uma opinião pessoal sobre as touradas, é uma opinião pessoal dele. Se depois estava ali a vincular o partido, porque ele também é secretário-geral, há aqui algumas coisas que não devem ser, que foram incorretamente feitas, porque a discussão devia ter sido feita interna, livremente, e depois o que saísse, deveriam haver aqui alguma não é solidariedade, mas alguma linha de conduta. Mas relativamente às touradas, nós temos que pensar uma coisa, que é, eu sou princípio, aliás, acho que essa questão nem sequer se coloca relativamente à minha pessoa, eu sou redondamente contra a tourada.
Nós somos uma freguesia já com provas dadas relativamente a medidas de defesa do animal. Aliás, eu quero lembrar toda a gente de que nós já em 2014 nos circos. O que o Sr. Presidente da Câmara do Porto fez agora, que publicou toda a gente lá nos canais de comunicação da Câmara, o contrato que assinou com o Circo Cardinal, em que não podia trazer os animais, eu tenho um contrato igual, assinado com o Circo Mundial de 2014, exatamente igual, a dizer que também não podia trazer os animais, porque senão eu não fazia o contrato do circo para as crianças das escolas. Então, nós já fizemos isso, temos animais adotados, já muito antes de haver estas medidas, agora do fim dos canis, do abate, nós já isentámos toda a gente que trouxesse um comprovativo da adoção de animal, as taxas são gratuitas. Portanto, essas medidas nós já as implementámos ao nível do nosso poder de decisão, que é um poder, como eu costumo dizer, calma, que eu sou o Presidente de Junta, não sou o Primeiro-Ministro, e, portanto, a nossa poder de decisão e de influência é ao nível de uma freguesia. Mas já o fizemos. Agora, a questão que temos que colocar aqui é: existe ou não existem touradas em Portugal? São legais ou são ilegais? São legais. São ou não são um espetáculo? São um espetáculo. Devem ou não ser tratadas por igual? Devem ser tratadas por igual. Esta é a minha opinião. Mas o futebol pede também igual. Mas o futebol não. O futebol é uma espetáculo. É um espetáculo. O handball, o basquetebol, o hockey patins. Sim, mas o futebol é um espetáculo um bocadinho diferente. Porque o futebol já não é... Nós não podemos olhar para os jogos da Liga dos Campeões e dizer que aquilo é um espetáculo cultural. Aquilo é um espetáculo muito bem pago, com muitos milhões envolvidos, com empresas a ganharem bilhões. Okay, com empresas a ganharem bilhões. Portanto, a questão aqui paralela é um bocadinho essa, que é se aquilo deve ou não deve. Na minha opinião, não deveria haver touradas. Ponto. Não é que eu gosto ou que eu não gosto, que as pessoas tenham o direito ou não tenham o direito. As pessoas têm o direito de se divertirem como quiserem. Não têm o direito é de se divertirem à custa do sofrimento de um animal. Ponto. É como a questão do circo. Eu quando disse que sou contra os animais de circo, eu não ponho em causa que eles tratem bem os animais. Eu nunca pus essa questão em causa. Portanto, o leão até pode ser o leão mais bem tratado do mundo. Agora, um leão dentro de um caminhão-tiro a andar terra em terra, não se coaduna dentro de um habitat natural do animal. Portanto, a questão é esta. Portanto, o problema é este. A forma como isto das touradas foi colocado e a forma como foi gerido é uma política muito, muito errada. Olha, já agora diz-me uma coisa: o Orçamento de Estado foi hoje aprovado na especialidade, com algumas alterações introduzidas por alguns grupos parlamentares. Como é que olhas para o Orçamento de Estado? Com que ideia é que tu ficas? É um Orçamento de Estado adequado às necessidades do país? Ou é um orçamento eleitoralista, como diz? Aliás, a oposição de direita diz que é eleitoralista, mas por outro lado diz que também é austeritário. Em que é que ficamos? Relativamente à oposição de direita, não ficamos em nada, porque eles também nem eles sabem onde é que ficam. E, portanto, essa questão também se coloca aí, porque isto, se há alguma coisa que prevaleceu nestes últimos 3 anos de governo, foi efetivamente um descontrole completo de alguns partidos que estiveram na governação. Uma das coisas que eu estranhei foi o PSD introduzir propostas no sentido de alargar a despesa. Sim, finalmente, porque nós vemos o PSD nos primeiros orçamentos a não apresentarem uma única proposta, não é? Estavam amoados e, portanto, não apresentaram propostas, e agora já conseguem apresentar propostas, e agora conseguem tentar, de alguma forma, colocar o governo em dificuldades com propostas que eles sabem diretamente que vão aumentar a despesa. Mas eu ainda hoje ia a conduzir, estava na autoestrada, vim de Coimbra para cá, e vinha-me a rir um bocadinho sozinho, porque ouvi num dos noticiários
a jornalista da TSF disse: o Orçamento de Estado foi aprovado sem surpresas. Esta geringonça não ia durar, não ia chegar ao primeiro Natal. Não é? Sim. Não ia chegar ao primeiro Natal. E agora é aprovado sem surpresas. Isto é uma mudança muito grande, não é? Isto é uma mudança completamente diferente. E eu acho que o que deve ser salientado, olha, o mais importante é a intervenção final do Primeiro-Ministro, em que diz que até ao final deste ano civil, 2018, pagam a totalidade da dívida ao FMI. Isso é como disse o António Costa, é simbólico, é de uma grande simbologia, sem dúvidas nenhumas. Portanto, Portugal finalmente livra-se disso. Conseguimos repor direitos, conseguimos que o aumento do rendimento fosse feito, o aumento do número de emprego fosse feito, os valores de receita, de IVA, de IRCs estão em valores elevados, mais elevados nos anos anteriores, o que significa que há atividade económica. Obviamente que com o aumento do emprego aumentam as receitas da segurança social e baixam as despesas com os encargos sociais, os encargos sociais, nomeadamente o RSI e os subsídios de empregos. E tudo isto é que é importante, porque nós não nos podemos esquecer que isto há 3 anos atrás vinha aí o diabo e nós em 2017 já estaríamos compreendes aqui para o surto de greves que assolou o país por tudo quanto é sítio, por toda e qualquer função do Estado. Como é que tu compreendes que hoje, 3 anos envolvidos, depois daquilo tudo que tu dizes relativamente à ação governativa, se vê, quer dizer, o movimento sindical tenha feito mais greves nestes 3 anos do que nos 4 anos e meio do período da Troika. Isso é óbvio, isso é uma questão óbvia, quer dizer... É compreensível. Depois da reposição de rendimentos, não foram a reposição de direitos. A reposição de rendimentos e a reposição de direitos não foram totais. Não é? O que nós perdemos no passado não foi totalmente colocado. E, portanto, neste momento há uma pressão da parte sindical para que esta reposição seja feita noutros moldes, com outros valores, nomeadamente o caso dos professores, que seja contabilizado, porque a parte do rendimento já foi colocada, mas depois falta contabilizar o tempo que efetivamente não houve. Mas a contabilização do tempo traduz-se depois em rendimento. É por isso que... Também se traduz em rendimento, mas é isso que a questão é essa, é que não pôde tudo ser feito, não é? E o Governo não pôde, o Governo optou por ir por aí. Eu tenho dúvidas que haja, honestamente. Aliás, eu tenho dúvidas porque há uma mudança na economia do país. Não parece que essa mudança consiga dar em 3 anos, consiga ir para níveis do passado, níveis esses que nós sabemos que não podemos lá estar, porque com esses níveis nós fomos à bancarrota. Portanto, a questão é exatamente essa. É que se nós não queremos ir para o... Nós tivemos... É que, por acaso, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda foram os primeiros a criticar José Sócrates quando fez o aumento salarial de 2,9% em 2009. Pois, mas e agora querem que seja reposto aquilo que na altura foi tirado, não é? Foi tirado, não, foi aumentado e depois foi tirado pelo governo do PPD, PSD, CDS. Isso também faz tudo parte um bocadinho depois aqui das respostas políticas que são dadas aos seus eleitorados, não é? Isso é importante. Agora, é este jogo da política, não é? Este equilíbrio de forças, este equilíbrio de poderes que faz com que as coisas estejam devidamente equilibradas e sigam para a frente. Mas não achas que há um sentido um pouco injusto, por exemplo, nesta greve dos portos de Sines, dos estivadores, quando põem em causa a exportação da Alta Europa? Não sei, eu não posso, eu acho que nós, nesse caso aí específico, nós temos que parar um bocadinho para pensar. Se calhar a pergunta não deve ser essa, Figueiredo, a pergunta deve ser se nós achamos concebível que a maior parte dos funcionários sejam precários. Isso é que é a questão. Porque isto era como se... É uma regra, por exemplo, é uma regra que nós temos, por exemplo, nós tivemos... Mas é engraçado que é uma área laboral onde sempre viveu à custa dos precários.
do contrato à jornada, o que é de todos já num mundo diferente daquele que todos nós mas a questão não é essa. Sim, mas a questão não é essa. A questão é que até podia ser essa questão do contrato à jornada, mas não constantemente. Porque há ali funcionários que estão ali há anos. Sim. E, portanto, já não é um contrato temporário. É efetivamente, não é? Se me disseres a mim que hoje eles têm 200 funcionários e um mês no ano eles precisam de ter 500 e contratam 300, um mês no ano, pronto, tudo bem. Aí, se calhar, a gente até consegue aqui dar alguma relevância à questão. Agora, se me disseres a mim que durante o ano inteiro, os 12 meses do ano, existem 500 funcionários precários e que mudam o ano e passam mais 12 meses e continuam a ter na mesma 500 funcionários precários, isso não é precário, isso é postos de trabalho efetivos. E, portanto, é isso que tem que acontecer, não é? Tem que ser regularizados. É muito simples. Uma das coisas que também foi agora recentemente... Desculpa lá só eu interromper-te para dizer isto. Isto, mais do que direitos, no que se passa nos portos, é cumprimento da legislação laboral. E é uma questão de civilização. Como é óbvio. Aconteceu agora, ainda ontem ou hoje, as notícias já são tantas que a gente já não se perdeu ontem ou hoje, é a questão da assinatura do acordo com os funcionários da aviação, desta empresa de aviação de low cost que estavam com greve. Da Ryanair? Da Ryanair. Exatamente, é a mesma coisa. Portanto, as empresas privadas... Aí até era mais grave, não é? Sim, as empresas, mas é uma questão, é uma mesma coisa no sentido de não serem direitos, sim, mas ser cumprimento de legislação. Sim. E, portanto, aquela empresa que está a gerir ali os portos tem que ter cumprimentos da legislação que existe em Portugal. E é funcionários temporários, sim. Postos de trabalho temporários, sim. A lei permite isso, mas não ad eterno. Vamos agora, já que já passamos pelo centralismo, não é? Pelo poder central, vamos agora ao poder local. Como tens visto, eu sei que és um fervoroso adepto da gestão autárquica de Gondomar, como é que vistes este novo enlace relativamente à questão da dívida da EDP? Não percebi essa observação do fervoroso adepto da gestão autárquica de Gondomar. Não sei o que é isso do fervoroso adepto. Eu, o fervoroso adepto, sou do FQP. Isso, não tenho as dúvidas quanto a isso. Agora, relativamente ao resto, eu não sou um fervoroso adepto. Eu sou alguém que, neste momento, exerce funções autárquicas e que conhece. Okay? E que conhece porque está cá e tenho a certeza absoluta, e esta é mesmo uma certeza absoluta, de que a gestão agora é muito mais bem executada do que era no passado. E, portanto, se isto é ser um fervoroso adepto, sou efetivamente um fervoroso adepto. Quando disse fervoroso adepto E que existe muito mais equidade no Conselho agora do que existe no passado. Porque muitas das vezes eu ouço aquelas críticas de que é tudo para Rio Tinto. Eu sou um desses. Pois, eu gostava era que as pessoas que dizem que é tudo para Rio Tinto... Como estava no passado que o Rio Tinto era ostracizado. Bom, ok. Também era... bom. Como okay. Foi Isso é importante é que nós temos um conselho, nós temos que perceber onde é que vivemos. No outro dia, eu estava num encontro e fizeram uma observação relativamente ao Presidente da Câmara. E eu fiz uma contra-argumentação, não estou a contar aqui nenhuma confidência, em que eu disse que a grande qualidade que o Presidente da Câmara tem não é o investir em Rio Tinto, não é? Quer dizer, não é, eu não posso dizer assim, não, ele é muito bom Presidente de Câmara porque ele investe muito em Rio Tinto. Não. O que este Presidente de Câmara tem é que consegue olhar para o território e perceber as especificidades do território. Nós temos um território que tem uma especificidade muito grande, que não é igualável em mais nenhum concelho deste país. Tem uma freguesia que é 40% da população do concelho de Gondomar. E é uma freguesia que não é a sede do concelho. E isto não é 40-60, porque os outros 60 é para dividir por 11 freguesias.
Nós temos que perceber isto. A diferença entre Rio Tinto e a segunda freguesia mais populosa, a diferença é muito grande a nível de habitantes. Nós temos 7 uniões, 7 freguesias agora com as uniões, mas em território somos 12 freguesias. Uma é 40. As outras 11 é 60% da população. Já agora que falaste na União dos Freguesias. Deixa-me só terminar a linha de pensamento. E, portanto, é preciso olhar para o território desta forma. Não é? Nós não queremos, eu acho que ninguém em Rio Tinto quer deslocalizar o Rio Douro. Não é? Sim. Agora, faz mais sentido o metro existir onde existem 60 mil habitantes do que o metro existir numa freguesia onde existem 10 mil ou 1.200, como nós temos em Gondomar. Agora, essas freguesias também têm as suas necessidades, como é óbvio, e portanto, tem que se olhar para essas necessidades. Agora, nós temos que pensar é que, no passado, o Concelho de Gondomar foi estrategicamente muitíssimo mal gerido. Nós estamos a pensar que nós temos freguesias no interior do Concelho que não têm saneamento. Portanto, os nossos problemas, Rio Tinto tem uma cobertura de saneamento, dizem os dados, 100%, não é? Diz a empresa de gestão de águas e resíduos 100%, mas não é 100%, obviamente. Deve estar nos 98, 99, porque de certeza que há aí alguém que não está ligado. Nós temos freguesias que não têm saneamento básico. É verdade. E, portanto, infelizmente. Isto dizerem-me que o Conselho foi gerido... Não, o Conselho antigamente era investido em São Cosme. Era em São Cosme. Em São Cosme houve muito investimento. Essa é uma das grandes críticas que eram feitas à anterior decisão. Ainda hoje veio uma entrevista minha no Viva a Cidade e eu digo exatamente isso. Que Rio Tinto precisa de uma grande sala de espetáculos. E que Gondomar precisa de uma grande sala de espetáculos. Uma sala a sério. Uma verdadeira sala de espetáculos. Polivalente. Não. Multiusos não. Uma verdadeira sala de espetáculos. Um teatro. Uma verdadeira sala de espetáculos onde se possa fazer, onde as pessoas tenham, no mínimo, uma sala com 1000 pessoas sentadas, com as comunidades, e uma sala polivalente que consiga ter uma orquestra, consiga ter uma peça de teatro a sério, com várias frentes de palco, portanto, um fosso de orquestra, uma verdadeira sala de espetáculo, como existem muitas por esse país fora. Obviamente que o que eu digo não é nada anti-São Cosme, por amor de Deus. Eu sou um grande defensor do Conselho, sou eu agora. Que não seja construída no centro do Conselho. Eu gostava muito que ela fosse construída em Rio Tinto. Se não for em Rio Tinto, que seja noutra freguesia. Agora, que não seja ao lado de multiusos. Não é? Porque senão, se eu fizer uma linha... Eu se fizer uma linha de 500 metros, se calhar a linha é grande para ter 500 metros, eu tenho auditório municipal, que não existe em mais nenhuma freguesia. Tenho biblioteca municipal, que não existe em mais nenhuma freguesia. Tenho multiusos de Gondomar, que não existe em mais nenhuma freguesia. É isto que eu estou a falar. E, portanto, acho que também merecia um espetáculo, uma sala de espetáculos dessa. Qualquer freguesia merece, porque o Conselho precisa. E eu acho que ela deve ser construída num sítio onde já não existam este tipo de respostas. Não estão à espera que o Presidente da Junta de Rio Tinto diga que ela deve ser construída em Melres, ou na Lomba, ou em Baguinho. Não é? Agora, se eu não fico nada chateado, que os meus colegas autarcas, Presidente das freguesias, digam ela deva ser construída em Baguinho de Monte, ou em Fãs, ou por aí fora, como é óbvio. Já que tu és um coordenador da área da ANAF da Associação Nacional das Freguesias para a Região Norte, achas que Gondomar vai reverter a ideia das uniões de freguesias? Ou achas que o processo não está em cima da mesa para... Os autarcas de Gondomar não... Está. Esse processo é das coisas que sei mais... que, nomeadamente, mais me preocupa. O Presidente da Junta de São Pedro da Cova tem isso em cima da mesa. O Daniel Vieira, mais propriamente dito, o vereador da CDU. Achas que vai haver pressão no sentido de reverter? Vai. A reorganização foi a primeira a tomar a decisão. Não foi a primeira. Pelo menos é que eu tive conhecimento. Sim, já houve outras. Aqui nesta zona foi a primeira, mas já houve outras. Mas fora aqui da área metropolitana, não é? A questão é esta. A reorganização administrativa está no programa de governo e vai ser implementada. Isso não haja dúvidas. Aliás, eu duvido muito que esse acordo já não esteja feito e bem feito. Porque é uma grande bandeira da CDU e, portanto, a CDU ou do PCP, e eles não iriam, obviamente,
estar sem nada nas mãos e, portanto, aprovar orçamentos de Estado e por aí fora, se isso já não estivesse devidamente negociado. É uma opinião minha. Agora, o meu receio é depois a capacidade que nós vamos ter de balizar essa discussão. Porque quando, por exemplo, São Pedro da Cova disser que quer desagregar, a gente até pode dizer, ok, desagrega. E se houver alguém em Melros e Médias disser que eu também quero. E se houver alguém na Foz de Sousa e Covelo disser eu também quero. E se houver alguém que Balbão, São Cosme e Jubim diga eu também quero. Como é que depois essa discussão... Bem, de certeza absoluta que vai aparecer. E depois é uma discussão. Portanto, o que eu espero não, o que eu sei, e não vou estar aqui a alongar-me neste tema, o que eu sei é que estão previstas medidas de travão para que a discussão não seja todas. Agora, que vai ser uma discussão difícil, vai. Porque... Eu, por acaso, lembro-me do Paiva, do engenheiro Paiva, presidente da Junta, ex-presidente da Junta de Melros, dizer que, e isto tem que ser também posto em consideração, dizer que se Melros ficasse sozinha, que não tinha capacidade crítica para uma boa gestão, uma gestão adequada do território, porque os recursos e o orçamento seria, de facto, muito baixo. Pois, isso é o que ele de Melros diz, mas será que as pessoas de Médias dizem o mesmo? Pois. Essa é que é a questão. Percebe? O problema é esse. É que ele é de Melros, era presidente da Junta e dizia isso. Agora, será que as pessoas de Médias dizem o mesmo? Será que as pessoas de Juvim dizem o mesmo relativamente a São Cosme? Balbão diz o mesmo, agora que o presidente da Junta é de Balbão. São Cosme mudou de opinião. São Cosme antigamente ganhou escala, quase que chegou ao tamanho de Rio Tinto. Mesmo os três juntas não chegam ao tamanho de Rio Tinto. Voltámos àquela especificidade do Conselho de Gondomar. Tem duas das maiores freguesias do Conselho. Voltámos àquela especificidade do Conselho de Gondomar. Agora, será que as pessoas pensam todas? Não pensam. E esta discussão vai acontecer. Agora, há uma verdade que eu também quero dizer, para abono da verdade, que é, eu acho que isto é uma discussão muito mais dos autarcas do que das pessoas. Sim. As pessoas querem é que os problemas sejam resolvidos e bem resolvidos. Agora, quem é o autarca que o resolve, elas não querem. Isso não é um problema, isso não é um grande problema. Já que estamos a falar em problemas, eu vou-te pôr um problema que tem estado nas bocas do mundo, que são os lixos, a retirada dos lixos tóxicos de São Pedro da Cova. Parece que o processo está parado. Sim, há um processo judicial que, aliás, fazendo fé no que as notícias dizem, a Câmara nem sequer tinha conhecimento do processo judicial, isso foi dito pelo Ministro na Assembleia da República. Sim, o processo está parado e é uma situação que nos preocupa toda a gente. Mas eu acho que sabem que nesta altura nós não vale a pena nós estarmos sempre a tirar setas aos responsáveis, não é? Mas voltamos sempre à mesma conversa, que é alguém os pôs lá, alguém autorizou que eles fossem para lá. Quando eles estavam a ser descarregados, alguém esteve calado, percebem? Mas e agora... Na altura lembro-me do Daniel ter feito barulho e a CDU ter feito barulho. A CDU, depois já estarem lá estas toneladas todas, não é? Mas, se calhar também a falta de transparência da gestão às vezes leva a que as pessoas não tomem conhecimento de... Eu não estava obviamente a falar da CDU, é que levaste isso para a CDU. Não, a CDU andava sempre... Dos órgãos municipais. Não, os órgãos municipais, todos nós que de uma maneira ou de outra andamos na política, também fomos um bocado coniventes com a situação porque não denunciámos em devido tempo aquilo que se estava a fazer em São Pedro da Cova e tínhamos essa obrigação enquanto autarcas ou enquanto... Eu desconhecia completamente a situação, aliás. Eu tomei conhecimento já na época, não é? Quer dizer, se calhar não fiz nada, porque também se calhar não era da minha zona de conforto. E, portanto, não tinha isso como quase obrigação. O que é que tu, em Gondomar...
O Tribunal de Contas anulou o negócio que a Câmara estava a fazer com a EDP. Não anulou o negócio. Não permitiu que o negócio se concretizasse. Não é verdade. Então. Não é verdade. Mas não foi isso que aconteceu. Então. O Tribunal de Contas invalidou o pedido de empréstimo para pagar o negócio. É diferente. Não. A EDP, a Câmara Municipal de Gondomar, tinha chegado a um acordo com a EDP. E o acordo não foi autorizado por decisão do Tribunal de Contas, que não deu visto para que se concretizasse o financiamento para pagar o acordo. Pois, lá está. Pronto. O financiamento para o acordo, não o acordo. Não, o acordo está bom. Está bom. O acordo está bom. Se a Câmara tivesse dinheiro, se a Câmara, se anteriores, lá estamos nós sempre nisto. Eu agora hoje sou. Se a anterior gestão municipal, que já sabia que iria ter esta verba para pagar. Aliás, que fez isto é importante que as pessoas percebam, não é? Negociou-se uma dívida à EDP em que se pagava uma prestação de miséria durante anos. Sim. E havia um grande bolo, que era quase a totalidade da dívida, para pagar em 2017, ano em que já sabia que eles não podiam lá estar, fruto da limitação de mandatos. E, portanto, foi isto que se passou. Por acaso eles podiam estar, porque se tivessem ganho nas eleições em 2013, não é? Estariam lá. Mas para isso era importante que se fizesse um processo autárquico bem feito, não é? Mas não fizeram. Mas isso é outra história. Mas não é isso. Pelo menos, faz-me lembrar aquela história. Mas não é isso que eu não queria. Faz-me lembrar aquela história. Até porque eles podiam sempre argumentar, e argumentaram que a dívida não era deles, vinha do passado, e com 2017, porquê? Porque de facto as concessões estariam em vistas de findar e, portanto, vai-se entrar num processo de negociação das concessões e, portanto, e era isso que eu queria levar a conversa para aqui. Que solução é que a Câmara tem para... O Sr. Vereador já esteve aqui, o Carlos Brás, já disse que estavam a estudar uma solução para o problema. Estás dentro... Imaginas que solução é que vai ser feita? Não. Vai ser encontrado? Desconheço. Não estás... Não, mas tenho a certeza que o vereador responsável e o Presidente da Câmara devem estar a resolver o problema, isso não deve haver dúvidas, não é? Agora, o que eles vão fazer, desconheço completamente, mas não tenho dúvidas que alguma solução vai se encontrar. Tu há um bocado falaste na construção de um edifício destinado a uma parte, à cultura, digamos, fora do centro do concelho. Um teatro. Como é que tens visto a ação deste Executivo relativamente à política cultural? Acho que finalmente nós temos alguma atividade cultural, não é? Bastante atividade cultural. Eu quando disse alguma não era no sentido, estava mais aqui a utilizar uma adjetivação para o passado. Não, acho que tem havido muita atividade cultural, que era uma coisa que não existia, nós não estávamos habituados a isso. Mas também não é uma crítica que eu estou aqui a fazer, no sentido de estar a fazer crítica. Nós temos que pensar que estamos em épocas diferentes, estamos em momentos diferentes, estamos a falar de pessoas diferentes, eu não posso estar a comparar 2018 com 1998, não é? Quer dizer, não posso estar a fazer a mesma comparação, porque em 98 as coisas eram diferentes de 2018 e, portanto, tem que ser adaptado. Mas tem havido muita atividade cultural e bastante diversificada. Até alguma atividade daquelas que se fala para públicos mais reduzidos, e tem existido, e isso é extremamente positivo e tem trazido ao Concelho e tem-se criado no Concelho algumas atividades que vão ficar para o futuro e que nós trouxemos, e uma delas até quero aqui salientar e sublinhar, porque é de Rio Tinto, não é? Que é a sediação em Rio Tinto, ou em Gondomar, mas neste caso em Rio Tinto, da Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins, que nos traz um outro tipo de arte que não existia em Gondomar. Já que falaste nessa orquestra, também queria saudar-te pela Universidade Sénior, porque de facto é um projeto que nasceu há 4 anos, e que tem tido um sucesso enorme. E não para.
E não para. As pessoas às vezes não têm a noção de isto é gerido um bocadinho, não é? O Presidente da Junta... E, acima de tudo, tem tido uma coisa que é chamar para si muita gente que não tinha outra maneira de socializar que não fosse através de uma universidade sénior como aquela que a Junta de Freguesia de Rio Tinto implementou. Mas a nossa Universidade Sénior tem algumas especificidades relativamente ao significado da Universidade Sénior. Nós somos um projeto cultural, portanto, onde as pessoas são pessoas ativas e que estão ali, enquanto estão ali, além de se relacionarem, de criarem os laços sociais que nós muitas vezes falamos como sendo o nosso slogan, não é? A Universidade Sénior de Rio Tinto criámos laços sociais. As pessoas estão ali por um projeto cultural, não é um simples centro de convívio. Portanto, não é isso. Muitas das vezes nós temos, e eu conheço já alguns casos, nós temos algumas universidades séniores que aquilo são parecidos com o centro de convívio da Junta de Rio Tinto. E isto eu estou a salientar isto, não é para dizer que o projeto é melhor do que os outros, é que é um projeto diferente e que, portanto, voltando à questão da cultura, havia aqui uma necessidade. A Universidade Sénior de Rio Tinto tem muito sucesso, porque ela cresceu logo grande, não é? Nós não tivemos assim, nós não tivemos um trabalho muito grande para a fazer grande, porque ela quando arranca logo com 200 alunos, o que era a mostra de que em Rio Tinto existia aqui uma necessidade, e ela veio cumprir essa necessidade, que é uma cidade urbana, com muitas pessoas, que nós chamamos de séniores, que eu gosto muito de dizer que sénior é uma identificação, né? Que no caso da Universidade Sénior é nos 55 anos, mas se eles fossem jogadores de futebol era aos 18, e se fossem jogadores de ginástica era aos 14, portanto eles a partir dos 14 anos já eram séniores, e no futebol a partir dos 18 eram séniores, e para a Universidade Sénior estão aos 55. Portanto, isto não é um nome negativo nem depreciativo para as pessoas. Agora, são pessoas muitíssimo ativas, é a população que nós temos, urbana, culta, e que ainda quer continuar a relacionar-se e pronto, e juntam o útil ao agradável e vão aprendendo. Muitas das coisas que os nossos professores, de forma voluntária e com imensa qualidade, vão ensinando. Nuno, nós estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa. E já passou uma hora. Já quase passou uma hora. Eu normalmente deixo para o fim duas perguntas que dou asas livres para o entrevistado falar, uma positiva e outra negativa, relativamente àquilo que se passa no Conselho. Eu eu tenho falado só em coisas positivas, há uma coisa negativa que eu gostaria de evocar aqui, que é o caso da limpeza urbana. Acho que não estamos nos melhores indicadores da limpeza urbana. Não sei se é a tua opinião, provavelmente não será, mas é uma das coisas que eu... Não estou a falar de Rio Tinto, estou a falar no Conselho. Não sei se é a tua opinião, mas dou-te a palavra agora para tu apresentares uma coisa positiva, uma coisa negativa e coisa para onde quiseres. E queres que eu fale da limpeza, não é? Podes não falar. É a minha opinião. Claramente que a limpeza urbana não me agrada. Aliás, é a maior reclamação que nós temos. Diariamente temos reclamações relativamente a isso. É importante também salientar, porque nós temos que também fazer essa justiça, que muitos do que nós vemos, a responsabilidade é dos cidadãos, do mau comportamento dos cidadãos, não há dúvida nenhuma. E, portanto, nós temos aqui que fazer um trabalho aqui muito grande, e não é um trabalho de educação, porque eu já não aceito isso. Porque não é porque a Junta vai gastar, não é porque a Junta vai colocar uma placa em cada posto de eletricidade a dizer para apanhar os dejetos do seu cão, que isso vai acontecer, porque toda a gente sabe, não há ninguém que não saiba que tem que apanhar os dejetos dos cães. Não há ninguém que não saiba que não deve deitar o lixo para o chão. Não há ninguém que não saiba que o saco do lixo é dentro do contentor e não é ao lado do contentor. Portanto, é uma questão de civismo, é uma questão das pessoas praticarem aquilo que elas já sabem e não fazer o mais fácil. Eu no outro dia vi uma coisa incrível. Estávamos a falar de limpeza e para um carro
e de dentro do carro pega no saco do lixo e atira o saco do lixo para o Moloc. Não acertou no Moloc, acertou na beira do Moloc e caiu para fora do Moloc. Pronto, e arrancou e foi-se embora. À minha frente. É uma coisa, não vale a pena agora dizer o restante, mas isto é parte do civismo. Mesmo assim, obviamente que as entidades têm que trabalhar para a melhoria disto. E a nível da limpeza urbana, da varredura e não sei o quê, eu considero que há aqui déficits muito graves e que têm que ser reclamados, e que nós fazemos isso diariamente. Nós apresentamos reclamações diárias. E positivo, o que é que tu olhas? Positivo, não falas do parque urbano da cidade de Rio Tinto, que é de facto uma coisa muito boa. Fala de outra coisa. Vou falar do intersetor até ao Rio Tinto, até ao Rio Douro, que vai ser inaugurado no próximo ano. A obra estará pronta e que, portanto, vai permitir a nós todos fazer a ligação do parque urbano ao Freixo, através de um passadiço pelo rio, e que vai nos permitir a nós todos caminharmos ao lado do rio. Boa noite, foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Nosso tempo acabou, isto passa depressa. É sempre um prazer ter-te aqui. Tá. Muito obrigado, e quando me quiseres convidar novamente, eu faço muito gosto em cá estar. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.